Numa tarde de sexta-feira, quando uma chuva fria de outono pintava o mundo de cinza, o gabinete do general de brigada Arthur Moraes, o coração do comando da Polícia do Exército em Brasília, estava imerso numa ordem perfeita, alheio ao tempo lá fora. Sobre a sua mesa de mogno polido, documentos para despacho estavam alinhados com uma precisão militar, e no ar pairava apenas o cheiro de tinta de caneta de qualidade e o aroma de um café forte recém-passado. Arthur revia os materiais para a conferência de comandantes da Polícia do Exército de todo o país, que aconteceria na semana seguinte. O som de sua caneta deslizando pelo papel era o único ruído que quebrava o silêncio solene. Foi então que aconteceu. O seu telemóvel pessoal pousado sobre a mesa vibrou. Número restrito. Na sua posição, tais chamadas não eram raras, mas por alguma razão estranha, naquele dia, sentiu um frio percorrer-lhe a espinha. Fez uma pausa, pousou a caneta e atendeu a chamada. Moraes. Do outro lado da linha durante alguns segundos, ouviu-se apenas uma respiração ofegante e irregular. O som de alguém a lutar desesperadamente para não fazer barulho, engolindo o ar em golfadas. Quem fala? Perguntou ele, a sua voz baixando um tom. E então, um sussurro tão fraco que quase se confundiu com o ar, chegou-lhe aos ouvidos. Pai. Arthur congelou onde estava sentado. Era Lucas. O seu único filho. O rapaz correto e de coração bom. Tinham passado apenas 3 meses desde que completara a formação básica e fora destacado para sua unidade. Lucas? O que se passa? Onde estás a ligar? Dói, pai. Eu não. Não aguento mais. A voz estava rouca, carregada de dor e terror. Ao fundo, uma voz aguda e cortante gritou: Ei, seu merda, o que pensas que estás a fazer? Seguida pelo som surdo de uma pancada. Um gemido curto do seu filho, que nem sequer conseguiu gritar. E de imediato, a chamada caiu. Tu? 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 Arthur permaneceu por vários segundos com o telemóvel mudo encostado ao ouvido. A ordem perfeita do seu gabinete desmoronou-se num instante. O que via à sua frente não eram os documentos na mesa, mas a lembrança da conversa que tivera com o filho há poucos dias. Está tudo bem, pai. Todos me tratam bem. Naquele momento, ao perceber que aquelas palavras banais eram uma mentira colossal, algo dentro de Arthur quebrou-se friamente. Levantou-se de imediato. A imponência do general, a frieza do soldado, desapareceram. Apenas Arthur Moraes, o pai, existia. Ignorou a farda de gala pendurada na parede. Em vez disso, pegou no casaco de um fato preto simples que guardava no gabinete para emergências. Ao seu ajudante de ordens, disse apenas que se tratava de um assunto familiar urgente e deixou o comando. Atravessando a chuva, não foi a viatura oficial do general que deslizou silenciosamente para fora da base, mas o seu velho sedã preto. A viagem até casa foi um relâmpago. Na porta, a sua esposa, Helena, ao ver o rosto endurecido do marido, soube instintivamente que algo terrível tinha acontecido. Lucas? Aconteceu alguma coisa com o Lucas? Não perguntes nada. Apenas prepara a comida preferida dele. Agora mesmo. Helena não fez mais perguntas. Com as mãos a tremer de medo, abriu o frigorífico. A última coisa que Lucas pedirá para comer antes de se alistar. Uma rica e aromática carne de panela com mandioca. Com os olhos a encherem-se de lágrimas, ela refogou apressadamente a carne e acondicionou o arroz recém-cozido numa marmita térmica, juntamente com alguns acompanhamentos. Com isto, o nosso menino vai ganhar forças. Não vai, disse ela, a voz embargada. Arthur pegou na sacola com a marmita que a esposa lhe estendia, sem dizer uma palavra. Era o peso do amor, ainda quente ao toque. Deu um leve toque no ombro da esposa e voltou para o carro. Enquanto o carro voava em direção ao aeroporto e mais tarde, enquanto sobrevoava o vasto tapete verde da Amazônia a caminho de Manaus, a mente de Arthur era um turbilhão. Comandante da Polícia do Exército. Ele era a autoridade máxima responsável por manter a disciplina e a ordem na gigantesca organização que era o Exército Brasileiro.
Para ele, o exército deveria ser uma instituição de aço justa que não tolerava a iniquidade. Mas agora, no canto mais escuro dessa mesma instituição, o seu próprio filho gritava por socorro. Ele sabia exatamente onde era a unidade do filho. O 12º Batalhão de Infantaria de Selva. Não era a linha da frente, mas um ponto estratégico crucial, sempre em estado de alerta. E ele lembrava-se do rosto do comandante daquela unidade, o coronel Ricardo Fagundes. Um rosto que vira numa reunião há alguns meses, escorregadio e aparentemente impecável. Arthur decidiu deliberadamente esconder a sua identidade. Se ele aparecesse como comandante da polícia do exército, a base transformar-se-ia instantaneamente num palco perfeitamente encenado. A verdade seria encoberta, e o seu filho seria rotulado como um soldado problemático com um pai excessivamente zeloso. Ele tinha de ir como o pai do soldado Lucas Moraes. Um homem de meia-idade, comum e um pouco desajeitado, que só queria levar uma refeição quente ao filho. Essa foi a lâmina mais afiada que ele escolheu. A chuva engrossava, transformando-se num dilúvio tropical. As escovas do para-brisas do carro alugado em Manaus trabalhavam incessantemente, mas o que se turvava não era sua visão, mas a sua alma em chamas. Com a sacola da marmita no banco do passageiro, ele pisou o acelerador com mais força. O gemido do seu filho ecoava nos seus ouvidos, mais alto que o som da chuva torrencial. Após mais de 3 horas a rasgar a tempestade, o sedã preto finalmente parou em frente ao posto de guarda do 12º Batalhão. A chuva batia com força no vidro do carro. O sentinela de serviço aproximou-se, desconfiado do veículo civil desconhecido. Pois não? Em que posso ajudar? Arthur baixou o vidro, indiferente à chuva que o encharcava. Vim visitar o meu filho. Sou o pai do soldado Lucas Moraes. O rosto do jovem soldado mostrou um breve embaraço. Um visitante a meio da semana, com um tempo destes, e fora do horário de visitas estabelecido. O soldado usou apressadamente o intercomunicador para contactar alguém. Momentos depois, uma voz irritada soou do interior do posto de guarda. As visitas são ao fim de semana. Diga-lhe para voltar, estamos em treino e não pode ser. Arthur saiu do carro. A chuva forte encharcou-lhe o cabelo e os ombros do casaco. Pegou na sacola com a marmita no banco do passageiro e aproximou-se da entrada do posto. Senhor, agora não é mesmo possível. Por favor, volte. Tentou o sentinela com uma expressão aflita, bloqueando-lhe o caminho. Nesse momento, a porta do posto de guarda abriu-se bruscamente e um suboficial com a identificação Bastos no peito saiu de lá. Com o queixo erguido e a mascar pastilha elástica, tinha a atitude típica de quem se julga dono do lugar. Pô, que chatice! Não percebeu o que lhe foi dito? Estamos ocupados com o treino. Visitas não. Pode ir. O subtenente Ramiro Bastos acenou com a mão, tratando Arthur como se estivesse a enxotar uma mosca. Arthur, debaixo de chuva, baixou a cabeça, tentando parecer o mais subserviente possível. Senhor, eu vim de muito longe. Não posso vê-lo nem que seja por um instante? Ou pelo menos entregar-lhe esta comida. É o prato preferido dele. Ele estendeu a sacola que a sua esposa preparara, segurando-a como se fosse um tesouro. Bastos olhou para aquilo e soltou um risinho de escárnio. Comida? O rancho do exército hoje em dia é bom, meu caro senhor. Não precisa disto para encher a barriga. E que tempo é que um recruta de merda tem para comer agora? Nesse momento, uma voz mais grave soou atrás dele. Era o subtenente de material bélico, responsável pela logística e suprimentos da unidade, uma figura que na prática, agia como um rei dentro do quartel. Que confusão é essa, Silva? Por que é que ainda não despachaste este tipo? O sargento Carlos Silva, que se juntara a Bastos, parecia ter saído a meio de uma refeição, pois tinha vestígios de molho no canto da boca. Ele olhou Arthur de cima a baixo. O fato velho e encharcado, o rosto vincado pela ansiedade e a sacola com a marmita de aparência caseira. Classificou Arthur como um pai velho e sem poder algum. Ah, este senhor diz que é o pai do Lucas Moraes. Trouxe comida e quer que o chamem a meio do treino, está a fazer um escândalo.
Bastos relatou de forma exagerada e Silva soltou uma gargalhada. Lucas Moraes? Ah, aquele pangaré inútil. Tal pai, tal filho. Desesperados por atenção. A sobrancelha de Arthur contraiu-se por uma fração de segundo, mas ele escondeu a emoção. Senhor, por favor. Eu só queria que ele comece isto enquanto ainda está quente. Quente? Retorquiu Silva, zombeteiro. Ele arrancou a sacola das mãos de Arthur e abriu-a, tirando a marmita térmica de dentro. Ó carne de panela! O cheiro é bom. Ele hesitou por um momento, fingindo que ia devolver a marmita a Arthur. No momento em que Arthur estendeu a mão para receber, Silva largou-a deliberadamente. A marmita de metal caiu no chão de cimento com um estrondo. Mas não acabou aí. Sem dar a Arthur tempo para apanhar, Silva chutou a marmita com toda a força da sua bota militar. Pum! A tampa abriu-se e sobre o arroz branco, a carne de panela escura e suculenta espalhou-se. A carne que a sua esposa preparara com lágrimas nos olhos, ainda a fumegar, espalhou-se de forma miserável pelo chão lamacento e encharcado de chuva. O molho rico misturou-se com a lama vermelha, manchando o chão. Opa, foi sem querer, disse Silva rindo, sem um pingo de remorso. Bastos ao seu lado gargalhava segurando a barriga. Ah, sargento, não se chuta comida boa. Agora virou lavagem para porcos. Os sentinelas no posto de guarda não conseguiram rir nem intervir, e simplesmente desviaram o olhar. Arthur ficou ali, paralisado. O seu olhar estava fixo nos grãos de arroz e nos pedaços de carne espalhados pelo chão. O calor da sua esposa, o amor pelo seu filho, espezinhados por uma bota militar, chafurdando na lama. Que raio de lei é esta? A voz de Arthur soou fria e baixa como a chuva. Silva aproximou-se como se fosse agarrá-lo pelo colarinho. A sua sombra corpulenta cobriu Arthur. Isto aqui é o exército, velhote. Aqui a lei sou eu, e o comandante é Deus. O teu filho pode desaparecer aqui sem que ninguém dê por falta dele. Portanto, antes de vires falar em lei, limpa essa porcaria e desaparece. Senão, eu prendo-te por perturbação da ordem e invasão de instalação militar. Entendido? Silva empurrou bruscamente o ombro de Arthur. Encharcado, Arthur cambaleou. Limpa essa lavagem e vai-te embora. O escárnio de Bastos cortou o som da chuva. Arthur não disse nada, apenas olhou para o chão. Lentamente ajoelhou-se. Bastos e Silva, pensando que ele estava com medo e ia limpar a sujeira, exibiram sorrisos vitoriosos. Mas Arthur não apanhou os grãos de arroz espalhados. Tirou do bolso um smartphone preto, o modelo antigo. A chuva caía sobre o ecrã. Com a mão molhada, sem hesitar, ele marcou um único número. Ao ver Arthur a fazer a chamada, o rosto de Silva contorceu-se. Este filho da puta! Para quem pensas que estás a ligar? Não vais desaparecer daqui agora? No momento em que Silva estendeu a mão para arrancar o telemóvel de Arthur, este abriu a boca. A sua voz era baixa e calma, mas carregava um frio capaz de congelar todo o posto de guarda. Aqui é o General Moraes, comandante da Polícia do Exército. A mão de Silva parou no ar. A risada de Bastos morreu. A expressão comandante da Polícia do Exército chegou-lhes aos ouvidos, mas demorou alguns segundos a ser processada pelo cérebro. Ativar código ômega. 12º Batalhão de Infantaria de Selva. A partir deste momento, o batalhão inteiro está em lockdown. Todo o acesso está proibido. Todo o pessoal do posto de guarda deve permanecer na sua posição atual. Quero as forças especiais da PE aqui em 5 minutos. A ordem era demasiado específica, demasiado ameaçadora. Bastos momentaneamente não conseguiu compreender a situação. Oh! O quê? Este velho maluco. Comandante? Ha ha ha. Se tu és comandante, eu sou o chefe do Estado-Maior do Exército, seu merda. Bastos, vociferando insultos, levantou novamente a sua bota militar, pronto para chutar a cabeça de Arthur. Que. Nesse instante, do lado de fora do portão, ouviu-se o som de pneus a chiar numa travagem brusca.
O sentinela do portão gritou em pânico, veículos não identificados a avançar sobre o portão. No momento em que Bastos e Silva se viraram, surpreendidos, duas viaturas pretas da Polícia do Exército, sem sequer esperarem que o pesado portão de ferro se abrisse, destroçaram a barreira e deslizaram para dentro do posto de guarda. Logo atrás, caminhões transportando tropas de operações especiais da PE chegaram em sequência com os motores a rugir. Todos para fora. Proteger o perímetro. O que saiu das viaturas foram homens da tropa de elite da PE, armados com equipamento de combate, boinas pretas e coletes à prova de bala. Em segundos, cercaram o pessoal do posto de guarda Bastos e Silva, apontando-lhes as armas. Não se mexam. Mexam-se e disparamos. A situação inverteu-se em menos de 10 segundos. Bastos e Silva, deparando-se pela primeira vez na vida com canos de armas carregados de uma intenção assassina, congelaram com as mãos ao ar. Nesse momento, um oficial saiu apressadamente de uma das viaturas de comando. Era o comandante do batalhão, Coronel Ricardo Fagundes. Parecia ter vindo a correr após receber um alerta de emergência, nem sequer usava o cap, o cabelo estava despenteado e vários botões da sua farda estavam desapertados. O coronel Fagundes avistou por entre os soldados da PE armados, um homem de meia-idade ajoelhado no chão lamacento e encharcado de chuva. E ao lado dele, os seus próprios homens a tremer sob a mira das armas. Mas que raio se passa aqui? Quem são vocês para ousarem? No momento em que o coronel Fagundes ia gritar, Arthur, que estava de joelhos, levantou lentamente a cabeça. Os olhos de Arthur e do coronel Fagundes encontrarão-se. O sangue fugiu do rosto do coronel Fagundes. Ele lembrava-se daquele homem. De uma conferência de comandantes há alguns meses. Aquele rosto que vira no ecrã e depois, sentado na primeira fila com um olhar gélido. G. General, a voz do coronel Fagundes tremeu como a de uma cabra. Arthur levantou-se em silêncio. A água lamacenta escorria do seu fato encharcado. Tirou do bolso interior um porta-cartões. E aproximou-se de Bastos, que tremia. Bastos tentou recuar, apavorado, mas o cano da arma de um soldado da PE pressionou-lhe as costas. Arthur enfiou lentamente o seu cartão de visita no bolso do peito da farda de Bastos. República Federativa do Brasil, Exército Brasileiro, Comando da Polícia do Exército, Comandante-General de Brigada Arthur Moraes. Os olhos de Bastos alternavam freneticamente entre as letras douradas do cartão e o rosto de Arthur. O dono da comida que ele chutara e chamara de lavagem para porcos. O pai do recruta a quem ele chamara de pangaré inútil. Era o chefe supremo da Polícia do Exército Brasileiro. Bastos não conseguiu dizer mais nada. Desabou no chão e urinou nas calças. Silva já parecia ter desmaiado, com a cabeça pendida. O posto de guarda mergulhou num silêncio profundo. Apenas o som da chuva e o ronronar dos motores das viaturas da PE se ouviam. Arthur aproximou-se do major que comandava a força de intervenção. O subtenente Ramiro Bastos e o sargento Carlos Silva. A partir deste momento estão destituídos das suas funções. Detenham-nos imediatamente e levem-nos para o quartel-general. Às suas ordens, meu general. Arthur voltou a olhar para o arroz e a carne espalhados pelo chão. Lentamente baixou-se para apanhar a marmita coberta de lama. E tirando seu lenço, até então imaculado, começou a limpar silenciosamente a marmita suja. No seu rosto não havia raiva nem tristeza. Apenas o remorso por não ter conseguido proteger a comida do seu filho e uma frieza assassina para com aqueles que ousaram manchar a honra de um soldado. O coronel Fagundes, sem sequer pensar em ajeitar a farda, tremia sob a chuva. As luzes de emergência da sala de controlo do batalhão piscavam freneticamente, e toda a unidade entrou em estado de alerta máximo. Arthur segurou a marmita suja de lama junto ao peito. E virando-se para o coronel Fagundes, disse com uma voz mais fria que a própria chuva: "O meu filho. O soldado Lucas Moraes. Traga-o aqui." Agora. A caçada tinha começado. Aquilo não era uma simples vingança por maus tratos.
Era o prelúdio da investigação mais dura e implacável do comandante da Polícia do Exército, para arrancar pela raiz uma podridão que se alastrara. A parada do batalhão parecia uma cena congelada no tempo. A chuva tinha abrandado, mas o ar estava pesado com o cheiro à terra molhada, o fumo acre dos escapes das viaturas da PE e um medo indescritível. O 12º Batalhão, aquela fortaleza aparentemente inexpugnável, fora completamente isolado por uma única ordem do general. O coronel Fagundes tentou apresentar-se formalmente, com as mãos a tremer, mas a voz não lhe saía. Os seus olhos estavam fixos na marmita suja de lama que Arthur segurava. Aquilo fora o início de tudo. Não, o início já estava a apodrecer há muito, a marmita fora apenas o detonador que fizera tudo explodir. Meu general. Isto deve ser um mal-entendido. Mal-entendido? Arthur virou-se para o coronel Fagundes. Os seus olhos estavam desprovidos de qualquer emoção, o que os tornava ainda mais assustadores. Eu disse para me trazerem o meu filho, o soldado Lucas Moraes. Coronel. Na sua voz não havia o respeito devido à patente nem qualquer cortesia humana. Apenas uma ordem. O coronel Fagundes, assustado, gritou para o oficial de operações que estava atrás de si. O que está aí a fazer? Traga já o soldado Lucas Moraes. Agora mesmo. O oficial de operações correu em direção ao edifício do comando, com as botas a chapinhar na lama. Todo o quartel-general do batalhão estava num alvoroço, como um vespeiro atacado. Soldados da PE armados controlavam todas as entradas e saídas, enquanto oficiais corriam de um lado para o outro a gritar. Arthur, no centro de todo aquele caos, olhava calmamente para o chão onde a carne de panela se espalhara. Ficou ali em pé à espera do filho. Cada minuto, cada segundo, parecia uma eternidade. Pouco depois, ouviram-se passos apressados vindos da direção dos alojamentos. O oficial de operações e um comandante de companhia vinham a correr, praticamente a arrastar um soldado. Aqui. Aqui está ele. O soldado Lucas Moraes. Arthur virou lentamente a cabeça. E viu seu filho. O que estava ali não era o filho que ele conhecia. Não era o jovem forte que antes de se alistar, dissera com olhos determinados que queria ser um grande soldado como o pai. A sua farda, encharcada de chuva, estava coberta de lama e parecia demasiado larga para ele. O rosto do seu filho, que não via há 2 meses, estava incrivelmente magro. As maçãs do rosto sobressaíam, e os olhos estavam fundos, vazios de esperança, cheios de terror e desespero. Os lábios estavam gretados e cortados com crostas de sangue seco, e no seu cabelo rapado viam-se nódoas negras e feridas que pareciam falhas no couro cabeludo. Mas o que mais desesperou Arthur foi o olhar do filho. Lucas, mesmo ao ver o pai e os soldados da PE armados que o rodeavam, não mostrou qualquer sinal de alívio. Ele apenas olhava para o chão com um olhar perdido, tremendo como uma vara verde, como se esta nova situação fosse apenas o prenúncio de mais violência. Lucas, chamou Arthur. Ao som da sua voz, os ombros de Lucas contraíram-se num espasmo. O rapaz levantou lentamente a cabeça, mas não conseguiu encarar o pai. Pai. A sua voz estava completamente rouca e partida. O que? O que faz aqui? Lucas não conseguiu terminar a frase. Olhou para os soldados da PE de ar ameaçador que o rodeavam e para o comandante do batalhão a curvar-se perante o seu pai, parecendo estar em profunda confusão. Parecia pensar que esta situação terrível fora causada pelo erro que cometera ao telefonar. Não. Não devia ter vindo. Por minha causa. Lucas, apavorado, tentou recuar. Arthur não aguentou mais. Aproximou-se do filho e, com a mão que não segurava a marmita suja, agarrou-lhe o braço. Inteligência artificial. Lucas soltou um grito de dor. O pulso que Arthur agarrara estava inchado. Arthur arregaçou a manga da farda do filho. No pulso encharcado de chuva, viam-se nódoas negras e cicatrizes redondas, como se tivessem sido feitas com pontas de cigarro. A respiração de Arthur parou por um instante. Coronel Fagundes, chamou Arthur. Sim. Sim, meu general. O que é isto? Isso.
Fagundes, a suar em bica, não conseguiu dizer uma palavra. Arthur virou o filho de costas. Lentamente despiu-lhe a parte de cima da farda molhada. Lucas tentou resistir por vergonha e medo, mas não conseguiu vencer a mão firme do pai. Quando a farda foi retirada, revelando o tronco do filho apenas com uma fina t-shirt militar, todos os soldados da pé presentes prenderam a respiração. O corpo do seu filho não tinha um único centímetro intacto. No peito e na barriga, magros ao ponto de se contarem as costelas, havia nódoas negras arroxeadas, como marcas de botas militares. Nas costas sobrepunham-se hematomas vermelhos e pretos, como se tivesse sido espancado com um cinto ou um pau. O corpo do seu filho era uma única e gigantesca ferida. Arthur, com a mão a tremer, abraçou os ombros do filho. O corpo dele ardia em febre. Estava a sofrer de febre alta e das graves sequelas dos espancamentos. Desculpa, disse Arthur, a sua voz pela primeira vez carregada de emoção. A culpa foi minha, pai. Lucas nem sequer conseguia chorar. Apenas repetia, a culpa foi minha, como uma máquina avariada. Arthur voltou a vestir-lhe a farda. E tirando seu próprio casaco do fato, cobriu os ombros do filho que tremia debaixo de chuva. Ordenou ao comandante da força de intervenção: chame o helicóptero médico do quartel-general. Transporte-o diretamente para o Hospital Militar de Brasília. Diga ao chefe de traumatologia, em meu nome, para se preparar para operar pessoalmente. Entendido, meu general. E você, coronel Fagundes? Sim, meu general. Vamos para o seu gabinete. Preciso de ouvir, palavra por palavra, o que aconteceu ao meu filho nesta sua unidade. Arthur mandou os enfermeiros ampararem o filho e, com um olhar gélido, fez com que o coronel Fagundes o precedesse em direção ao gabinete do comandante. Na sua mão, ainda segurava a marmita de carne de panela, agora fria. Era a dignidade espezinhada do seu filho e a prova mais pesada de que ele teria de julgar aquele inferno. O gabinete do comandante do 12º Batalhão estava sob controle total. Arthur não se sentou na cadeira do comandante. Ficou junto à janela, a observar o helicóptero que transportava o seu filho descolar, atravessando a tempestade sobre a parada. Só depois de o rugido das hélices desaparecer é que ele se virou para o coronel Fagundes. Sente-se. O coronel Fagundes não se atreveu a sentar-se na sua própria cadeira, em vez disso, sentou-se na ponta de um sofá destinado a visitas. Arthur postou-se à sua frente. O subtenente Bastos e o sargento Silva. Acha que eles agiram sozinhos? Fagundes engoliu em seco. A sua mente estava em branco. Lamento imenso, meu general. Fui negligente na gestão da unidade. Não fazia ideia de que esses dois eram tão perversos. Negligente? Arthur cortou a palavra de Fagundes. Um soldado é espancado até a beira da morte, sofre de febre alta e tem o corpo coberto de feridas, e o comandante do batalhão pensa que pode resolver tudo com a palavra: negligente. O comandante de companhia, o comandante do batalhão. O que fizeram eles? Enquanto um subtenente levava um soldado raso a este estado, o que fez toda a cadeia de comando da unidade? Arthur pegou num dossiê que estava sobre a mesa. Fora apreendido pela equipa da PEI quando tomaram o posto de guarda do cacifo pessoal do subtenente Bastos. Sabe o que é isto, coronel? Arthur levou o dossiê até ao rosto de Fagundes. Não era um livro de contas. Era um caderno de apontamentos, cheio de datas, números e símbolos indecifráveis. Não. Não sei. Não sabe. Ótimo. Eu explico. Arthur abriu o caderno sobre a mesa. Nos últimos 3 meses, desapareceram 20.000 litros de combustível desta unidade. 4.000 rações de combate evaporaram-se. E 300 pares de botas de combate novas foram omitidos dos registros. O rosto do coronel Fagundes tornou-se cinzento. O seu homem Bastos estava a desviar os suprimentos da sua unidade e a vendê-los no mercado negro. E o coronel não sabia disto? General. Isso é absolutamente. Eu não sabia. Não sabia ou fez vista grossa? A voz de Arthur era como gelo. Quando é que o meu filho, o soldado Lucas Moraes, foi destacado para esta unidade?
Há 3 meses, certo? Coincidentemente, a mesma data em que este caderno começou a ser escrito. Arthur apontou com o dedo para uma página do caderno. Lá, ao lado do nome Lucas Moraes, estava escrito: calar a boca. Todos os dias. O meu filho, logo após ser destacado, trabalhou no armazém de suprimentos. E deve ter percebido o esquema criminoso. Demasiado honesto, demasiado imbuído do espírito militar. Os olhos de Arthur perfuraram Fagundes. Por isso tiveram de o calar. Bastos e Silva lideraram o ataque, rotularam-no de inútil, espancaram-no todos os dias e aniquilaram a sua personalidade para que ele não se atrevesse a denunciar isto a ninguém. E usaram-no como exemplo para os outros soldados. Estou errado? Fagundes já não podia arranjar desculpas. Isto não era um simples caso de maus-tratos. Era um crime organizado para encobrir um enorme esquema de desvio de material militar. Meu general, eu juro que não. O subtenente Bastos. Acha que Bastos conseguiria desviar 20.000 litros de combustível sozinho? O exército é um lugar onde nem um único caminhão pode sair pelo portão sem a autorização do comandante. Coronel Fagundes. Arthur pressionou o botão do intercomunicador na mesa. O investigador da PEI que esperava lá fora abriu a porta. Coronel Ricardo Fagundes, está destituído do seu cargo. A partir deste momento está sob prisão preventiva por suspeita de peculato, prevaricação e cumplicidade em tortura. Meu general. É um erro. Meu general. O coronel Fagundes foi arrastado para fora, a gritar, agarrado por 2 agentes da PE. As insígnias de coronel que caíram do seu ombro ficaram esquecidas no chão molhado do corredor. Arthur observou a cena friamente. A sua fúria estava apenas a começar. Bastos e Fagundes eram apenas a cauda. Um desvio de material militar desta escala era impossível sem a proteção a nível de divisão ou mesmo de comando militar de área. Ele perguntou ao investigador: Bastos já abriu a boca? Ainda está a resistir, meu general. Diz que assume tudo sozinho. O sargento Silva só chora e diz que apenas cumpriu ordens. Está bem. Arthur pegou na marmita suja de lama. Levem esses 2 para a sala de detenção. Eu vou falar com eles pessoalmente. Nos olhos de Arthur brilhava a luz de um caçador implacável. Para encontrar a raiz podre, ele estava disposto a entrar pessoalmente no lugar mais sujo. A sala de detenção temporária do 12º Batalhão ficava na cave do edifício do comando, ao lado de um paiol de munições úmido e com cheiro a mofo. Arthur mandou sair todos os investigadores e entrou sozinho na sala com porta de ferro. No espaço apertado estavam 2 homens. O subtenente Ramiro Bastos e o sargento Carlos Silva, que poucas horas antes agiam como reis no posto de guarda. Estavam sem as suas fardas, vestidos com um simples uniforme de desporto, algemados e agachados no chão. Quando Arthur entrou, Silva tremeu convulsivamente e bateu com a cabeça no chão. Eu errei. Por favor, poupe-me. Eu só obedeci a ordens. Por outro lado, Bastos, embora apavorado, olhava para Arthur com o último resquício de desafio. Era preciso chegar a este ponto? Se eu soubesse que era seu filho. Se não fosse meu filho, então não haveria problema em chutar a comida e tratar um ser humano como um animal? Perguntou Arthur em voz baixa. O exército é assim mesmo, não é? Retorquiu Bastos com uma lógica distorcida. Arthur aproximou-se dele em silêncio. E colocou a marmita suja de lama à sua frente. O som metálico e frio ecoou. Sabes o que é isto? Uma marmita, não é? É a carne de panela que a minha esposa preparou esta manhã. O prato preferido do meu filho. Arthur abriu a tampa da marmita. Lá dentro, o arroz e a carne, misturados com lama e água da chuva, pareciam restos de comida estragada. Foi isto que tu chutaste. A comida que era para o meu filho. O coração da minha esposa. Foste tu que espezinhaste. Arthur empurrou a marmita desfeita para junto do nariz de Bastos. Peço desculpa. Desculpa. Parece que ainda não percebeste a situação. Arthur agarrou brutalmente as algemas que prendiam os ombros de Bastos com uma só mão. A força era imensa.
O rosto de Bastos contorceu-se de dor. O que tu fizeste não foi um simples abuso. Foi peculato, insubordinação e tentativa de homicídio. Tentativa de homicídio? Eu não tentei matar. O meu filho está agora nos cuidados intensivos do hospital militar. Estava à beira de um choque séptico. Mais alguns dias e ele teria morrido. Pelas vossas mãos. A voz de Arthur sibilou no ouvido de Bastos como uma serpente. Acabou para ti, Bastos. No mínimo, prisão perpétua. Mas se denunciares quem está acima de ti, a história pode ser um pouco diferente. Os olhos de Bastos agitaram-se violentamente. A menção de quem está acima atingiu-o em cheio. Não sei do que está a falar. O coronel Fagundes já foi preso. Mas tu sabes, tão bem quanto eu, que aquele coronel idiota não planeou tudo isto. Certo, Arthur sussurrou ao ouvido de Bastos. 20.000 litros de combustível, 4.000 rações de combate. Para desviar isto, é impossível sem a autorização do Estado-Maior da divisão ou superior. Tu eras apenas o cobrador e o executor. O verdadeiro cérebro é outro. Não é verdade? Bastos calou-se. Parecia mais chocado com a notícia da prisão do coronel Fagundes. O escudo em que confiava desaparecera. Tu és a cauda. A cauda é cortada, mas o corpo sobrevive. Eles vão querer que apodreça silenciosamente numa prisão militar. Achas que eles vão cuidar da tua família? Arthur virou-se para Silva. Sargento Silva, se falares agora, a tua pena pode ser atenuada. O que viste, o que ouviste? Com quem o subtenente Bastos falava a quem ele entregava o dinheiro? Eu não sei de nada. Foi só o subtenente Bastos que... Foi o subtenente Bastos que te mandou queimar o soldado Moraes com cigarros? Não foi porque gostaste de o fazer? Silva não conseguiu responder e desatou a chorar. Arthur voltou a olhar para Bastos. Escolhe, Bastos. Ou assumes tudo sozinho e passas o resto da vida na prisão, ou denúncias o cérebro e reduzes a tua pena. Só tens uma oportunidade. Bastos engoliu em seco. Diante dos seus olhos, o rosto gélido de Arthur e a carne de panela coberta de lama cruzavam-se. Ele percebeu. Este homem, antes de ser o comandante da polícia do exército, era um pai que não conseguirá dar uma refeição decente ao seu filho. E um pai não mostra misericórdia. Se eu falar. É verdade, Bastos finalmente abriu a boca. Diz. Quem é o cérebro? Bastos, com a voz a tremer, pronunciou um nome completamente inesperado. É o comandante da 7ª Divisão de Infantaria de Selva, meu general. O general Valente. E Bastos disse mais um nome. Ao ouvir esse nome, a expressão fria de Arthur vacilou pela primeira vez. Era alguém de dentro do próprio comando da polícia do exército. Um dos seus homens de maior confiança. Isto não era um simples desvio de material militar. Era um cartel gigantesco que envolvia toda uma divisão e chegava até ao interior do comando da polícia do exército. Arthur lançara sua primeira rede e percebeu que apanhara um monstro muito maior do que imaginara. O ar no centro de emergência do Hospital Militar de Área de Brasília estava denso com um cheiro a sangue, desinfetante e desespero. Quando Arthur saiu da viatura de comando, o diretor do hospital já o esperava à entrada, acompanhado pelo chefe do centro de trauma. Os seus rostos tensos indicavam a gravidade do estado do paciente. Meu general, por aqui. O paciente está em falência múltipla de órgãos devido a um choque séptico. Assim que chegou, iniciamos a administração de fluidos e antibióticos de largo espectro. O chefe do centro de trauma informou, folheando o processo clínico. Arthur não o interrompeu, ouvindo em silêncio. Fraturas nas costelas 7 e 8, perfuração do tímpano esquerdo, contusões generalizadas e queimaduras de 2º grau. Queimaduras de 2º grau, Arthur repetiu, os músculos do maxilar a endurecerem como pedra. Cigarros. O mais urgente é a insuficiência renal aguda. A destruição muscular devido aos espancamentos contínuos. Conseguem salvá-lo? Perguntou Arthur pela primeira vez. A sua voz era tão baixa e pesada que parecia engolir todos os ruídos da emergência.
O diretor do hospital deu um passo à frente. Meu general, mobilizamos toda a equipa médica. Mas as próximas 48 horas são críticas. A vontade do paciente de viver é crucial. Vontade. Arthur olhou para o filho através do vidro da unidade de cuidados intensivos. Rodeado por todo tipo de tubos e máquinas, o seu filho era apenas um esqueleto imóvel. Teria aquele rapaz ainda vontade de lutar? O desespero do último momento, quando chamava pelo pai naquele inferno, estaria a segurar o fio da sua vida? Arthur tirou do bolso a marmita coberta de lama. Ele não conseguiu terminar a frase. Poderia mostrar isto ao seu filho quando ele recuperasse a consciência? Guarde isto com os pertences pessoais dele. O diretor do hospital pegou no objeto com cuidado. Olhando para a lama na marmita e imaginando o que continha, ele baixou a cabeça em sinal de respeito. Arthur sentou-se numa cadeira no corredor em frente aos cuidados intensivos, imóvel. O seu posto de comandante da polícia do exército não tinha poder algum diante daquela porta de vidro. Ele era apenas um pai impotente a observar o seu filho entre a vida e a morte. Os seus investigadores aproximavam-se periodicamente para o informar, mas ele nem sequer desviava o olhar, dispensando-os com um gesto. As horas arrastavam-se como um suplício. Passaram 12 horas, depois 24. Sempre que a tensão arterial do filho caía e o ritmo cardíaco disparava, a equipa médica corria para dentro para lutar pela sua vida. Arthur observou todo o processo sem pestanejar. A sua alma já se transformará em cinzas. E passadas 30 horas como um milagre, as pálpebras do seu filho tremeram ligeiramente. Pai. No estado de semiconsciência, o filho chamou por ele como se estivesse a sonhar. Arthur levantou-se num ápice e aproximou-se do vidro. Lucas, o pai está aqui. Lucas, o médico tocou-lhe no ombro. Meu general, ainda não. Por favor, acalme-se. Dos lábios gretados do filho, escapou um gemido. Uma enfermeira molhou uma gaze em água e umedeceu-lhe os lábios. Lucas, depois de pedir água várias vezes com a visão turva, avistou o pai do outro lado do vidro. Num instante, os olhos do seu filho encheram-se de terror. As máquinas começaram a emitir alarmes estridentes. Não. Não. Fiquem longe. Fiquem longe de mim. O seu filho confundia a equipa médica que se aproximava com os seus agressores. Ele debatia-se para sair da cama, agitando descontroladamente o braço onde estava a agulha da perfusão. Vão-se embora. Eu errei. Eu errei. Filho, Arthur tentou entrar, mas os médicos barraram-lhe o caminho. Administrem um sedativo. O paciente vai entrar em choque. O desespero do seu filho era lancinante. Não era um simples medo, era uma marca gravada no fundo da sua alma. Arthur percebeu que o seu filho fora assassinado não apenas no corpo, mas também na alma. Ele cerrou os punhos. As unhas cravaram-se na palma da mão, fazendo sangue escorrer. Com o sedativo, o seu filho voltou a cair num sono profundo. Arthur saiu dos cuidados intensivos e subiu ao terraço do hospital. O ar frio da madrugada bateu-lhe no rosto molhado. Ele não chorou. Apenas algo quente escorreu dos seus olhos. Pegou no telemóvel e ligou para sua equipa. Não a linha oficial do comando, mas os poucos homens em quem confiava cegamente as suas sombras. Sou eu. Transportem o Bastos e o Silva para a sala de interrogatório subterrânea do quartel-general imediatamente. O coronel Fagundes também. E coloquem o general de divisão Antônio Valente e o coronel Sérgio Neves, chefe da divisão de investigação, sob vigilância 24 horas. Interceptem todas as comunicações. Ninguém, sem a minha autorização, pode saber disto. O grito desesperado do seu filho ecoava nos seus ouvidos. A misericórdia acabará. A partir de agora, era o juízo final. Ele estava pronto para entrar no inferno ainda mais profundo para caçar os demônios do inferno. O ar no comando da polícia do exército estava mais frio e tenso do que nunca.
O boato de que o próprio comandante tinha virado do avesso a unidade onde o seu filho servia espalhou-se à velocidade da luz, mas ninguém se atrevia a mencioná-lo em voz alta. Arthur, logo após regressar do hospital, convocou uma videoconferência de emergência com todos os comandantes da PE do país. Nos ecrãs surgiram os rostos dos comandantes. E na primeira fila, ao lado de Arthur, estava o coronel Sérgio Neves, chefe da divisão de investigação, com uma expressão séria. O coronel Neves era o subordinado que Arthur mais prezava, o cérebro das investigações da PE. Quando Bastos pronunciou seu nome, Arthur sentiu o seu próprio coração gelar. Ordem para toda a polícia do exército, a voz de Arthur ecoou na sala de reuniões. O recente incidente de maus-tratos e desvio de material militar no 12º Batalhão será tratado como um ato isolado daquela unidade. A sala agitou-se. A sobrancelha do coronel Neves moveu-se subtilmente. Portanto, a investigação deste caso será transferida para a seção da Polícia do Exército da 7ª Divisão. O comando não intervirá no caso e apenas receberá o relatório final. Foi uma declaração bombástica. Entregar um caso em que o próprio comandante interveio à seção da PE da divisão implicada era o mesmo que dizer que não haveria investigação. Era impensável que a PE da 7ª Divisão, comandada pelo general Valente, investigasse o seu próprio comandante. Meu general, peço que reconsidere. Tentou protestar um chefe de investigação, mas calou-se sob o olhar frio de Arthur. Alguma objeção, coronel Neves? Arthur virou-se para Sérgio Neves. Neves, após uma breve hesitação, baixou a cabeça. Seguirei as suas ordens, meu general. No entanto, a opinião pública. A opinião pública é da minha responsabilidade. A polícia do exército deve concentrar-se apenas na sua missão principal de manter a disciplina militar. Fim da reunião. Arthur encerrou a reunião unilateralmente. Os rostos dos comandantes contorcidos de perplexidade desapareceram dos ecrãs. O coronel Neves levantou-se e aproximou-se de Arthur. Meu general, tenha certeza de que ficará tudo bem? O Lucas. Quero dizer, o soldado Moraes. Não é da sua conta, coronel. Arthur deu uma palmada no ombro de Neves. O gesto foi tão caloroso como sempre, mas Neves não sentiu a intenção assassina escondida por trás dele. Bom trabalho. Neves fez a continência e saiu do gabinete. Arthur ficou a olhar para a porta por onde ele desaparecera durante um longo tempo. E então pressionou um intercomunicador secreto na sua mesa. Major Costa entre. Momentos depois, o Major Felipe Costa, chefe do gabinete de inspeção do comando, entrou no gabinete. Era o único homem que Arthur preparara desde os tempos de cadete, a sua única lâmina. O coronel Neves mordeu o isco, relatou o Major Costa em voz baixa. Assim que a reunião terminou, ele não usou o telefone oficial, mas o seu telemóvel pessoal para ligar para o general Valente da 7ª Divisão. Comunicou que o general Moraes decidiu abafar o caso. Conforme o plano. Um sorriso que mais parecia um esgar de desprezo aflorou nos lábios de Arthur. No momento em que o seu filho se debatia entre a vida e a morte, eles sentiam-se aliviados por o seu crime ter sido encoberto. Claro! Devem ter pensado que o pai perdeu a cabeça por causa do filho. Que não consigo distinguir o público do privado e que, no final, estou a minimizar o caso para encobrir a minha própria vergonha. O que faremos agora, meu general? A armadilha está montada. Agora temos de encurralar a presa. Arthur tirou uma pequena pendrive de uma gaveta da secretária. Este é o ficheiro original do caderno de desvios do Bastos. E esta é uma gravação do coronel Fagundes a confessar os subornos que pagou ao general Valente. Isto. Para o coronel Neves. Não, Arthur abanou a cabeça. Isto é um isco. Vou fazê-lo chegar ao lugar que o Sérgio Neves mais teme. Ele entregou a pendrive ao Major Costa. A sala de imprensa do Ministério da Defesa. Entregue a um jornalista conhecido por farejar a podridão. Anonimamente. A fonte não pode, de forma alguma, ser descoberta. Meu general. Isto. O Major Costa ficou chocado. Se isto rebentar, o comando da polícia do exército também não sairá ileso. A sua própria posição, meu general.
Para apanhar o inimigo interno, estou disposto a sacrificar um braço. Os olhos de Arthur ardiam. O Valente e o Neves, quando esta informação vier a público, nunca imaginarão que fui eu. Acreditarão que uma terceira força, fora do seu controle, interveio e entrarão em pânico. E para destruir as provas, ou para se traírem uns aos outros, eles vão mover-se. Arthur agarrou o ombro do Major Costa. Nós só precisamos de esperar no caminho que eles escolherão para sua própria destruição. Vigie cada passo do Coronel Neves. Assim que ele tentar destruir provas ou contactar o Valente, prenda-o. Às suas ordens, meu general. Arthur olhou pela janela. A bandeira da polícia do exército, hasteada no mastro do comando, ondulava violentamente ao vento. A sensação de ter de enfiar uma faca no coração da organização que dedicara sua vida a proteger era devastadora. Mas o grito de dor do seu filho não permitia qualquer hesitação. A explosão mediática foi muito maior do que Arthur previra. A notícia em exclusivo suspeita de desvio em grande escala de material militar na 7ª Divisão de Infantaria de Selva, indícios de envolvimento do comandante de divisão, engoliu todas as outras notícias. O Ministério da Defesa ficou em polvorosa, e o chefe do Estado-Maior do Exército convocou Arthur pessoalmente. General Moraes, que raio se passa? O rosto do chefe do Estado-Maior estava vermelho de fúria. Quem foi que deu a ordem para abafar discretamente o caso do 12º Batalhão? Como é que uma informação destas chega à imprensa? Você é o comandante da Polícia do Exército ou não? Arthur permaneceu em sentido, recebendo a fúria do chefe do Estado-Maior. Ele já previra esta situação. As minhas desculpas, meu general. Chega! Resolva esta situação imediatamente. O general Valente é um bom oficial. Não é homem para se envolver em escândalos destes. É claramente uma conspiração interna. Encontre quem filtrou a informação e prove a inocência do general Valente. Imediatamente. Às suas ordens, meu general. Arthur saiu do gabinete do chefe do Estado-Maior com um sorriso frio. O general Valente era um protegido do chefe do Estado-Maior. Eles tentariam protegê-lo a todo custo e, para isso, precisavam de um bode expiatório. E esse bode expiatório seria o traidor dentro do comando da polícia do exército que vazou as provas. Como esperado, assim que Arthur regressou ao comando, o coronel Neves entrou a correr no seu gabinete, pálido como a morte. Meu general, estamos com um grande problema. O chefe do Estado-Maior. Eu sei. Terá de ser você a resolver isto, Coronel Neves. Arthur disse, servindo o chá calmamente. O chefe do Estado-Maior acredita que isto foi uma fuga de informação interna da PE. Como chefe da divisão de investigação, terá de encontrar este traidor e provar a inocência do general Valente. O rosto de Neves ficou branco. Era uma armadilha. Uma ordem para ele investigar o seu próprio crime. Eu, meu general? Então, quem mais? Não é o maior especialista em investigação da PE? Se não conseguir resolver isto, tanto você como eu podemos ter de tirar a farda. Arthur segurou firmemente o ombro de Neves. Conto consigo, coronel. Neves saiu do gabinete a cambalear, como se as pernas lhe falhassem. Estava numa encruzilhada. Trair o Valente e salvar a sua pele? Ou tentar sair desta armadilha juntamente com ele? Naquela noite, já depois da meia-noite, chegou um relatório urgente da equipa de vigilância secreta do Major Felipe Costa. Ele moveu-se. O coronel Neves acabou de sair do comando e está a dirigir-se para um local desconhecido. Estamos a segui-lo. É o Valente? Negativo. O general Valente está atualmente na sua residência oficial, a falar ao telefone com o chefe do Estado-Maior. O homem com quem o Neves se vai encontrar é outra pessoa. Os olhos de Arthur tornaram-se cortantes. Quem? Após verificação, trata-se de um civil, Paulo Mendes, representante de uma empresa contratada pelo Departamento de Aquisições do Exército. Departamento de Aquisições. Material militar. Arthur sentiu as peças do puzzle a encaixarem-se. Isto ia além do desvio interno no Exército, era uma gigantesca conexão com empresas privadas. Então, o Mendes é o recetador que lidava com o material que o Bastos desviava. Exato.
E o Neves parece estar a tentar receber algo dele. Provavelmente fundos para uma fuga para o estrangeiro. Neves decidirá cortar os laços, abandonar o Valente, pegar na sua parte dos lucros do crime e fugir do país. Vamos para o local. Acione a equipa de intervenção. Prendam o Mendes e o Neves em flagrante no local do encontro. Arthur vestiu um colete à prova de bala. Finalmente chegará o momento de cortar a primeira cabeça do inimigo interno. Num armazém abandonado perto do Porto de Santos, na madrugada chuvosa, a equipa de intervenção da PE, liderada pelo Major Costa, observava, escondida na escuridão, o encontro de dois homens. Dentro do armazém, sob a luz fraca de uma lâmpada de emergência, o Coronel Neves e o empresário Paulo Mendes discutiam por causa de uma mala de dinheiro. É só isto? Paulo, está é a minha vida que está em jogo, gritou Neves. Na sua mão segurava uma pistola. Coronel, toda a rede do General Valente está paralisada. Eu mal consegui juntar isto para mim também. Pegue nisto e apanhe o barco depressa. O Valente. Ele abandonou-me. Não é que o tenha abandonado, estamos todos prestes a morrer. Quem diria que aquele maluco do Moraes ia largar a bomba na imprensa? Foi nesse preciso momento. Até aqui, Neves. Todas as luzes do armazém se acenderam de repente, e Arthur saiu da escuridão. De todos os lados, agentes da PEI cercaram os dois homens, apontando-lhes as armas. Clique. Neves não se atreveu a apontar a pistola que segurava Arthur, em vez disso, encostou-a à sua própria têmpora. Não se aproxime, meu general. Se aproximar, eu disparo. O seu rosto estava coberto de lágrimas, suor e chuva. Por quê? Perguntou Arthur. Não havia raiva nem acusação na sua voz, apenas uma pergunta genuína. Eu confiava tanto em si. Você sabia disso. Confiança? Neves soltou uma gargalhada histérica. O general nunca saberá. Um tipo como eu, por mais que se esforce neste mundo, tem de rastejar como um cão debaixo de gente como o senhor. Ele gritou. Foi por dinheiro. A minha mulher estava doente. As propinas dos meus filhos no estrangeiro. O meu salário não chegava. O general Valente deu-me esse dinheiro. No início, era um pequeno favor. Apenas passar umas informações de investigação. Mas, a voz de Neves afundou-se em desespero. Mas depois. Foi o soldado Moraes. Meu general, eu não sabia que o seu filho ia ver aquilo. Não sabia que aquele idiota do Bastos ia tratar das coisas de forma tão estúpida. E então, Arthur deu um passo em frente. Sabendo que o meu filho estava a morrer, mentiste-me e reportaste ao Valente? Lamento. Mas eu também tinha de sobreviver. Neves colocou o dedo no gatilho. Para, gritou Arthur. Mas Neves já parecia ter tomado a sua decisão. Pum. Houve-se um tiro. Mas Neves não caiu. A bala disparada por Arthur atingiu precisamente o pulso de Neves, e a pistola caiu ao chão. Agentes da PE correram para imobilizar Neves, que gritava de dor. Arthur chutou a mala de dinheiro que caíra no chão. Maços de notas espalharam-se pelo chão molhado. Foi por causa destes pedaços de papel que vendeste o meu filho, os meus homens e a tua alma? Ele aproximou-se de Mendes. O material que o Bastos desviou. Onde está? Diga-me a localização de todos os armazéns. Por favor, poupe-me. Se não falares, entrego os teus livros de contas à Receita Federal e ao Ministério Público. Todos os crimes que cometeste nos últimos 10 anos serão expostos à tua família. Mendes, ali mesmo, começou a confessar tudo. Os endereços dos armazéns de logística escondidos por todo o país. Arthur ordenou ao Major Costa, leve o Neves e o Mendes para o quartel-general. E ordene imediatamente a todas as unidades da PE do país que façam uma rusga simultânea a todos os armazéns que o Mendes indicou. Não percam uma única prova. Ao sair do armazém, Arthur pisou as notas encharcadas de chuva. Isto era apenas o começo. Apanharam um traidor interno, mas o cérebro, o general Valente, ainda estava intacto. E Arthur pressentiu.
Que mesmo Valente talvez não fosse o verdadeiro cérebro que movia esta gigantesca corrente de corrupção. A razão pela qual o chefe do Estado-Maior, a quem ele devia proteger, defendia tão desesperadamente o Valente, provavelmente estava ligada a uma escuridão ainda maior. O quartel-general da 7ª Divisão era um verdadeiro pandemônio. Uma equipe de inspeção do Ministério da Defesa, a divisão de investigação do comando da PE e as tropas da própria divisão que tentavam bloqueá-los criaram uma atmosfera de confronto iminente. O chefe do Estado-Maior, furioso, ordenou que Arthur regressasse imediatamente, acusando-o de abuso de poder, mas Arthur cortou todas as comunicações e avançou. As confissões de Neves e Mendes, e as montanhas de material militar que foram recuperados durante a noite nos armazéns secretos por todo o país, tornaram-se provas irrefutáveis. Aquilo estava muito além do que um comandante de divisão poderia gerir. Arthur, escoltado pela sua equipe de intervenção, abriu a porta do gabinete do comandante da divisão. Lá dentro, ouvia-se o som estridente de uma destruidora de documentos. O general Valente, com os olhos injetados de sangue, encarou Arthur. Sobre a sua mesa, o telefone de linha direta com o chefe do Estado-Maior estava ligado, e ouvia-se um grito: "Pare já, Moraes!" Arthur aproximou-se e, sem dizer uma palavra, desligou a chamada. "Estás louco, Moraes? Sabes com quem te estás a meter? Por causa do teu filhote, não só a minha cabeça, mas todo o comando da polícia do exército vai voar", rosnou Valente, rangendo os dentes. Ele ainda acreditava que estava protegido. Valente, Arthur chamou-o pelo nome. "Nos últimos 3 anos, desviaste combustível, botas e medicamentos no valor total de 500 milhões de reais. Subornaste os teus superiores com isso e com o dinheiro que sobrou, a tua família desfrutou de uma vida de luxo. Tens provas." O Neves confessou, o Mendes também. "Os extratos bancários e as gravações das tuas ordens estão a ser distribuídos a toda a imprensa neste preciso momento. Nem o chefe do Estado-Maior, nem o presidente da República podem parar isto agora." O rosto de Valente tornou-se cinzento. Num último ato de desespero, ele tentou atacar Arthur. Por causa de um merdas de um recruta, ousas, Arthur não se desviou do seu soco. Em vez disso, agarrou Valente pelo colarinho e atirou-o contra a parede. Com um baque surdo, o ombro do general bateu na parede. Os olhos de Arthur já não eram os de um soldado. "Um merdas de um recruta", sussurrou Arthur ao ouvido de Valente. "O que vocês espezinharam não foi só o meu filho. Foram os milhares de soldados que marcharam com botas de sola rota em vez das botas de combate que vocês desviaram. São os filhos como o meu que ficaram doentes sem um simples remédio para a gripe por causa dos medicamentos que vocês roubaram." Ele arrancou com a mão as 2 estrelas do peito de Valente. "Tu não és um soldado. És um parasita com farda." General de divisão Antônio Valente, a partir deste momento, está destituído do seu cargo. Fica sob prisão preventiva por peculato, abuso de poder e homicídio por dolo eventual. Os agentes da PE correram e imobilizaram os braços de Valente. Ele, como alguém que desistira de tudo, já não resistia. Ao ser arrastado para fora do gabinete, Valente parou à porta e virou-se para Arthur. Um sorriso assustador surgiu nos seus lábios. "Achas que ganhaste, Moraes?" Ha ha ha. Ele riu como um louco. "Foste apenas usado como um cão. Tu não sabes de nada. Por que é que eu fiz isto? Por que é que ele me protegeu? Cala-te e anda. Está bem. Já que estou acabado, vou dar-te um presente. Vou mostrar-te como a justiça em que tanto acreditas é ridícula." Valente olhou diretamente nos olhos de Arthur. "Lembras-te do acidente de helicóptero, Gavião Real, há 10 anos? O coração de Arthur gelou. Há 10 anos, quando ele era major na PE, fora o pior acidente que investigara. Um helicóptero despenhara-se durante um treino de voo noturno, matando os 2 pilotos instantaneamente. Na altura, eu fui o responsável pela investigação. Fui eu que, com as minhas próprias mãos, encobri o caso como erro do piloto. Não foi? O que é que isso tem a ver com este caso? A ver? Rato, ainda não percebeste. Sabes por que é que aquele helicóptero caiu? Por causa do material defeituoso que o teu filho encontrou.
Por causa dos óculos de visão noturna falsificados que nós fornecemos. O grito enlouquecido de Valente ecoou pelo corredor. Graças ao caso que eu encobri, ele chegou à posição que tem hoje e nós, nos últimos 10 anos, pudemos manipular o exército à nossa vontade. Fui eu que os matei, Moraes. Com as minhas próprias mãos, matei os meus camaradas e quase matei o teu filho também. Cale-lhe a boca e leve-o daqui. Os agentes da PE taparam a boca de Valente e arrastaram-no. Mas as suas últimas palavras cravaram-se na mente de Arthur como veneno. Fui eu que encobri. Fui eu que os matei. Arthur cambaleou. A sua investigação de há 10 anos, que ele acreditava ter sido perfeita. Mas uma lembrança de algo que não batia certo. E a pressão que receberá do seu superior direto na altura para encerrar a investigação. O atual chefe do Estado-Maior do Exército. Arthur percebeu. O que ele apanhara não era a cauda. Era o corpo de uma serpente gigantesca. E a cabeça dessa serpente no lugar mais alto que se possa imaginar, ria-se dele. De volta ao hospital, os passos de Arthur pesavam 1 tonelada. O seu filho, Lucas, fora transferido para uma enfermaria normal. A crise passará, mas as cicatrizes na sua alma permaneciam. Lucas olhava fixamente pela janela, assustando-se quando ouviu Arthur entrar e encolhendo-se. Está tudo bem, filho. É o pai. Arthur sentou-se na beira da cama do filho. E desfez o embrulho que trouxera. Era a mesma marmita que se sujara de lama. Arthur limpara-a durante a noite e pedirá à esposa para encher novamente. Arroz a fumegar e carne de panela. Ao ver a marmita, Lucas desatou a chorar, um choro que vinha contendo há muito tempo. Não era um grito de terror, mas um choro de filho, misto de tristeza e alívio. Eu queria comer, disse ele entre soluços. Eu sei. Aqueles homens. Chutaram-na. Arthur pegou numa colher com arroz e carne e levou-a à boca do filho. Lucas, como uma criança, aceitou a comida, chorando. Enquanto o filho comia, Arthur não disse nada. Quando a refeição terminou e Lucas se acalmou um pouco, Arthur perguntou. Lucas, preciso que me contes tudo o que viste. Por que é que te tornaste o alvo deles? Os olhos de Lucas voltaram a vacilar, mas ele olhou para o pai e ganhou coragem. Eu trabalhava no armazém. No início, pensei que eles só estavam a desviar material. O subtenente Bastos carregava um caminhão, e um caminhão civil vinha buscar a mercadoria. Foi por isso? Não, Lucas abanou a cabeça. Naquele dia, chegaram os óculos de visão noturna. Equipamento novo. Mas o subtenente Bastos desviou tudo para outro armazém e, em vez disso, trouxe caixas com equipamento antigo que devia ser abatido. A respiração de Arthur tornou-se ofegante. Ele reembalou aquilo em caixas que diziam novo. E enviou para a oficina de manutenção de helicópteros de combate. Oficina de helicópteros? Sim. Fui eu. Fui eu que levei aquilo. E perguntei. Este equipamento é antigo, e algumas lentes estão até rachadas. Por que é que o estamos a enviar? O corpo de Lucas começou a tremer. Assim que eu disse isso, o subtenente Bastos arrastou-me para dentro do armazém. E ele juntamente com o sargento Silva. Lucas não conseguiu verbalizar a memória daquele dia e baixou a cabeça. Arthur abraçou os ombros do filho. Chega. Já chega. Tudo se encaixava. A revelação enlouquecida de Valente e o testemunho do seu filho. Eles não estavam apenas a desviar material militar para ganhar dinheiro. Estavam a cometer um duplo crime. Substituíam equipamentos essenciais, a força vital do exército, por material defeituoso, e vendiam o equipamento novo no mercado negro. E foi esse material defeituoso que há 10 anos levou 2 pilotos à morte. Pai, Lucas chamou o pai com a voz a tremer. Estou com medo. Acho que eles vão voltar para me encontrar. Eles? Até o comandante da divisão. Arthur segurou firmemente a mão do filho. Ninguém te vai fazer mal. O pai promete. Arthur saiu do quarto. Nos seus olhos já não havia misericórdia. Ele ligou para o Major Felipe Costa.
Major, traga-me imediatamente o ficheiro original do acidente do helicóptero Gavião Real. Aquele que eu mesmo assinei há 10 anos. Ele tinha de julgar o seu próprio passado, o seu próprio pecado original. No gabinete do comandante, todas as luzes estavam apagadas, exceto um único candeeiro que iluminava a secretária. Arthur tinha à sua frente um dossiê velho e poeirento. Confidencial. O carimbo vermelho destacava-se no relatório de investigação do acidente do helicóptero Gavião Real. Com as mãos enluvadas, ele folheou os documentos, um por um. Os registros de voo dos pilotos, os relatórios de manutenção, a última comunicação. Tudo apontava de forma demasiado perfeita para erro do piloto. Inexperiência em voo noturno, manobra arriscada em condições meteorológicas adversas. Conclusão da investigação: queda da aeronave devido a erro do piloto. Abaixo, na linha de assinatura do responsável pela investigação, Major do Exército Arthur Moraes, estava sua caligrafia, mais jovem e cheia de zelo do que agora. Não foi isto, Arthur fechou o dossiê. Ele lembrou-se. Na altura, ele investigara persistentemente a possibilidade de falha de manutenção. Houve o grito desesperado da família, que suspeitava de um defeito nos óculos de visão noturna. Mas a prova crucial, a caixa negra do helicóptero e os óculos de visão noturna, foram considerados irrecuperáveis devido aos graves danos causados pelo impacto. E o seu superior direto na altura, o atual chefe do Estado-Maior do Exército, o general Júlio Medeiros, chamou-o. Major Moraes, bom trabalho. Mas até quando se vai deixar influenciar pelo que dizem as famílias? Os mortos não falam, mas os vivos têm de assumir responsabilidades. É a altura de encerrar este caso e proteger a honra do Exército. O seu futuro é promissor, não? Foi uma pressão e um suborno. Pela honra do Exército, pelo futuro promissor, ele acabou por assinar uma investigação incompleta. Major Costa. Sim, meu general, respondeu o Major da Escuridão. Há 10 anos, quem era o fornecedor dos óculos de visão noturna do Gavião Real? A Ótica Defesa S.A. E essa empresa é uma subsidiária da DHI, a empresa-mãe do Paulo Mendes, que financiava ilegalmente o Valente e o Neves. Arthur fechou os olhos. O puzzle estava completo. O chefe do Estado-Maior Júlio Medeiros, o general de divisão Antônio Valente e abaixo deles inúmeros cúmplices. Eles eram o núcleo de um gigantesco cartel militar industrial chamado DHI. Há 10 anos que forneciam equipamento defeituoso ao exército, ganhando fortunas, e encobriam os acidentes resultantes como o erro do piloto. E 10 anos depois, o seu próprio filho, Lucas, testemunhou a cena do crime. Eles tentaram calá-lo, transformando-o num pária e no processo, espezinharam até o carinho da sua esposa. Arthur percebeu que a verdade que ele enterrara há 10 anos voltará como um bumerangue para atingir o seu próprio filho. Isto não era vingança. Era uma expiação tardia, uma retificação do passado que ele mesmo teria de fazer. Preciso de me encontrar com o chefe do Estado-Maior. Arthur levantou-se. Meu general, é perigoso ir agora. O chefe do Estado-Maior está a tentar destituí-lo. Eu sei. Mas eu tenho um presente que ele não poderá recusar. Arthur pegou no velho dossiê do relatório. E também no caderno de desvios original de Bastos e na gravação secreta de Neves com as confissões de suborno ao chefe do Estado-Maior. Major Costa, coloque toda a polícia do Exército em estado de alerta máximo. Se eu não regressar dentro de 3 horas, ou se o meu contato for cortado, envie imediatamente estes ficheiros para o Ministério Público e para o Palácio do Planalto, em simultâneo. E Arthur verificou a sua pistola. Célio comando. A partir de agora, isto é um campo de batalha. Ele caminhou sozinho em direção ao gabinete do chefe do Estado-Maior, no quartel-general do Exército. A perigosa batalha final para cortar a cabeça da serpente tinha começado. Quartel-general do Exército, gabinete do chefe do Estado-Maior. O ar naquele lugar, que concentrava toda a autoridade e honra do Exército brasileiro, estava pesado, como a calmaria antes da tempestade. O chefe do Estado-Maior, general de Exército Júlio Medeiros, estava de braços cruzados em frente à enorme bandeira do Brasil no centro do gabinete, a olhar pela janela. A sua sombra parecia cobrir toda a sala.
A porta abriu-se e Arthur entrou. Ele ignorou as tentativas do ajudante de ordens e do chefe de gabinete do general para o impedir. Na sua mão, trazia um velho dossiê e um ficheiro de relatório recente. Ousas entrar aqui? General Moraes, sabes o que estás a fazer? Medeiros virou-se. A sua voz tremia de raiva, mas os seus olhos estavam estranhamente calmos. Ele já receberá o relatório da prisão de Valente. Volta antes que a ordem da tua destituição seja emitida. É a tua última oportunidade. Lamento o que aconteceu ao teu filho, mas com Valente. Arthur, em vez de responder, atirou os 2 ficheiros que trazia sobre a enorme secretária de madeira do chefe do Estado-Maior. O som pesado ecoou na sala. Um é o relatório original do acidente do helicóptero Gavião Real que eu mesmo encobri há 10 anos. A testa de Medeiros franziu-se. E o outro são as confissões do Valente, do Neves e do empresário Paulo Mendes, presos esta madrugada. Provas de que os óculos de visão noturna defeituosos que estavam naquele helicóptero há 10 anos foram fornecidos sob as suas ordens, meu general, e que essa mesma conexão foi descoberta ontem na unidade do meu filho pelos olhos do meu filho. Do que estás a falar, meu general? Arthur aproximou-se da secretária. Ele já não tratava Medeiros como um superior. O caso que o senhor me ordenou que abafasse, falando da honra do exército. Os 2 pilotos que morreram naquele dia foram as primeiras vítimas do senhor e da DHI, Moraes, e o senhor, durante 10 anos, protegeu a corrupção deles, distribuindo material militar defeituoso por todo o exército. Com o dinheiro sujo que recebeu em troca, chegou a esta posição. A máscara de calma de Medeiros começou a cair. Ele tentava avaliar até onde Arthur sabia. Tens provas? Vais acreditar no que o Valente disse enlouquecido e ousar cometer traição contra o chefe do Estado-Maior? Traição? Arthur desdenhou. Ele tirou um terceiro objeto do bolso. Era a marmita de carne de panela limpa, mas ainda com as marcas da amolgadela. Arthur colocou a sobre os 2 ficheiros. No momento em que a marmita, que estivera suja de lama, pousou sobre a secretária que simbolizava a mais alta autoridade do exército, a expressão de Medeiros desmoronou-se. Esta é a comida que era para o meu filho. O sistema que o senhor criou, esse cartel, espezinhou está comida na lama. Arthur olhou Medeiros diretamente nos olhos. O senhor disse-me que o meu futuro era promissor. Há 10 anos, fez-me assinar este relatório. E tem razão. Em troca, tornei-me comandante da polícia do exército. A voz de Arthur tornou-se fria como gelo. Mas em troca, o meu filho provou o inferno. A verdade que eu enterrei voltou na forma de queimaduras de cigarro no corpo do meu filho, no seu tímpano perfurado. Chega, o senhor tem uma dívida para comigo. O preço da vida dos 2 pilotos que morreram há 10 anos. E o preço da alma dos milhares de soldados que sofreram nos últimos 10 anos, e da alma do meu filho. Medeiros percebeu que tudo acabará. Ele desabou na cadeira. Mas lutou até o fim. Tentou pegar no telefone vermelho de linha direta sobre a mesa. Um último pedido de socorro ao ministro da Defesa ou a um poder ainda maior. A mão de Arthur foi mais rápida. Ele cobriu o telefone com o velho dossiê. É inútil. A partir deste momento, toda a polícia do exército está em estado de alerta máximo. Arthur pegou no seu telemóvel e mostrou o ecrã a Medeiros. Era o ecrã de uma chamada em espera, ligada ao Major Felipe Costa. Se eu não regressar em 3 horas, ou se esta chamada for cortada, todos os dados da sua conexão com a DHI, e a gravação original das suas ordens diretas ao Valente, serão enviados simultaneamente para o Palácio do Planalto, o Ministério Público e toda a imprensa. Era checkmate. A mão de Medeiros afastou-se do telefone, a tremer. A honra, o poder e a riqueza que ele passará a vida a construir estavam a desmoronar-se num instante. O que queres? Derrubar-me e sentar-te no meu lugar? O que eu quero? Arthur pegou novamente na marmita. Eu só queria dar uma refeição quente ao meu filho. Ele virou-se em direção à porta do gabinete. E abriu-a. Do lado de fora, a equipa de Arthur, liderada pelo Major Felipe Costa, uma unidade especial de investigação do comando da PE, estava formada, armada.
A segurança do gabinete do chefe do Estado-Maior já fora neutralizada. Arthur, virando-se para eles, deu a sua última e mais pesada ordem. General de Exército Júlio Medeiros, a partir deste momento está destituído do seu cargo. Ele olhou para Medeiros. Nos seus olhos, já não havia raiva nem tristeza. Apenas a frieza de um executor a cortar o seu próprio pecado original. Código Penal Militar, artigo 142, traição. Peculato, abuso de poder e homicídio por dolo eventual. A partir deste momento está sob prisão preventiva. No momento em que as 4 estrelas que simbolizavam o exército brasileiro foram algemadas pelas mãos frias dos agentes da PE, não foi o fim da vingança de um soldado, mas o início da mais dolorosa cirurgia para extrair o coração podre do exército. Nos dias que se seguiram, o exército foi varrido pela pior tempestade desde a sua fundação. O caso do chefe do Estado-Maior preso pelo comandante da Polícia do Exército em funções estampou as primeiras páginas de todos os jornais. O caso, apelidado de escândalo DHI ou Revolução da Carne de Panela, abalou não só os altos escalões militares, mas também a política e a economia. O ministro da Defesa demitiu-se, e dezenas de generais e oficiais superiores foram exonerados ou enviados para prisões militares. A DHI que fornecia o material defeituoso foi desmantelada, e o seu presidente foi capturado enquanto tentava fugir para o estrangeiro. O exército foi abalado até aos seus alicerces, e o processo foi nada menos que uma purga sangrenta. Arthur Moraes, o comandante da Polícia do Exército que esteve no centro do furacão, foi chamado simultaneamente de herói que salvou o exército e de traidor que espezinhou a sua honra. E alguns meses depois, quando a tempestade já tinha amainado um pouco, realizou-se, numa sala de conferências do Ministério da Defesa, a última comissão de inquérito sobre Arthur. Ironicamente, à sua frente estavam o recém-nomeado chefe do Estado-Maior e a nova cúpula militar. Eram homens que chegaram a essas posições graças a Arthur, mas ao mesmo tempo, não podiam aceitar plenamente aquele que quebrara a ordem. General Moraes, reconhecemos o seu mérito, começou o novo chefe do Estado-Maior. Mas o senhor ignorou a cadeia de comando militar e, violando os procedimentos legais, prendeu o chefe do Estado-Maior. Isso é uma clara insubordinação e um ato que abalou os alicerces do exército. Eles recomendaram a Arthur uma reforma antecipada, disfarçada de saída honrosa. Arthur ouviu as suas palavras com calma. E tirando seu cap, colocou-o sobre a mesa. Aceitarei qualquer punição. Mas antes disso, há algo que precisa de ser corrigido. Ele tirou um documento do bolso. Não era o seu pedido de reforma. Este é o relatório de investigação que redigi há 10 anos, sobre o acidente do helicóptero Gavião Real. A sala agitou-se. Na altura, cedendo à pressão do meu superior direto, ocultei a verdade e culpei pilotos inocentes. Ele levantou-se e arrancou as suas insígnias de general. Isto não é uma punição por insubordinação. Hoje quero assumir a responsabilidade pelo crime de ter abandonado a minha honra como soldado há 10 anos, e pelo crime de, como consequência desse pecado, ter levado o meu próprio filho para o abismo. Ele entregou as insígnias juntamente com o velho relatório. Eu já não tenho o direito de vestir esta farda. A partir de hoje, o general de brigada Arthur Moraes deixa o exército e, como civil, submeter-se-á a uma investigação do Ministério Público. Foi a sua última expiação como soldado e a mais perfeita recuperação da sua honra. As estações mudaram, e num dia de primavera amena, no jardim da ala de reabilitação do Hospital Militar, Lucas Moraes, sentado numa cadeira de rodas, olhava fixamente para as flores a desabrochar. Ele sobrevivera após várias cirurgias de grande porte, mas o pesadelo daquele dia ainda o assombrava. A sua audição não recuperara totalmente, e as suas pernas ainda não funcionavam como antes. Fora-lhe concedida a reforma por invalidez. Nesse momento, alguém colocou um casaco sobre os seus ombros. Lucas virou-se assustado. Ali, com os ombros despidos de estrelas, vestindo um casaco confortável em vez de uma farda engomada, estava o civil Arthur Moraes. Pai, o vento está fresco. Arthur agachou-se ao lado da cadeira de rodas do filho. Um silêncio constrangedor pairou entre os dois.
Um fora o comandante que liderava o exército, o outro, o filho que se tornará soldado por admiração. Mas agora, eram apenas pai e filho, ambos expulsos daquele mesmo exército com as feridas mais profundas. Arthur abriu a sacola de piquenique que trouxera. Vamos comer. O que ele tirou foi uma marmita térmica de plástico. Ao abrir a tampa, viu arroz a fumegar e uma carne de panela ainda vermelha e apetitosa. Os olhos de Lucas encheram-se de lágrimas. A mãe fez. Por que tu gostas? Arthur pegou na colher. Mas não deu a comida à boca do filho. Colocou a colher na mão dele. A mão de Lucas tremia ligeiramente devido às sequelas. Até mesmo pegar na comida parecia um esforço. Acabou para mim, pai, disse Lucas em voz baixa. Eu queria ser soldado como pai, mas agora não sou nada. Sou um inútil, é verdade. Arthur segurou a mão trêmula do filho. Não existem inúteis. Apenas pessoas que foram atacadas por bestas. Tu aguentaste até ao fim. E ligaste ao teu pai. A tua chamada salvou este pai, e salvou o exército. Tu és o meu filho. E o facto de seres meu filho é o meu maior orgulho, mais do que qualquer estrela que já usei. Arthur deu força à mão do filho para que ele conseguisse pegar numa colherada de comida. Lucas, com a mão a tremer, finalmente levou a comida à sua própria boca. O calor espalhou-se pela sua boca. Não tinha o sabor da lama. Não era o sabor da humilhação espezinhada. Era apenas o sabor de casa quente, rico e reconfortante. Lucas engoliu a comida e, olhando para o pai, sorriu. Um sorriso misturado com lágrimas, um sorriso cheio de cicatrizes. Arthur sorriu de volta. A expressão fria e implacável do soldado desaparecera, dando lugar apenas ao rosto de um pai a observar o seu filho comer. Entre pai e filho, antes cobertos de aço frio, sobre as ruínas espezinhadas e apodrecidas, finalmente, o calor de uma refeição quente começava a florescer. Não era